Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Estação X, um mesacast sobre extensão universitária e cultura da Unesp. Aqui você fica por dentro dos principais assuntos sobre extensão universitária, cultura e práticas esportivas. Eu sou Tainá Santana e estou aqui com o professor e maestro Paulo Moura, coordenador de ação cultural da Unesp, falando diretamente do estúdio da TV Unesp. E aí, Paulo, tudo certo com o bate-papo de hoje? Tudo certo, Tainá. Vamos lá. Ótimo! Além da TV Unesp, vocês podem nos acompanhar também pelo Spotify e pelo YouTube da PROEC. Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro das novidades. Hoje vamos falar sobre o canto coral e sua importância na sociedade. O coral da Unesp foi a primeira ação cultural de caráter institucional da universidade e foi criado no ano de 1978, apenas 2 anos após a fundação da Unesp. Sendo assim, Paulo, que tal apresentar nossos convidados de hoje? Claro, Tainá. Hoje nós temos aqui a Sandra Mendes Sampaio, bacharel em composição e regência pela Faculdade de Artes Alcântara Machado, em São Paulo, e mestre de música pela Unesp. Ela foi também diretora da Fundação Cassiano Ricardo, a instituição que faz a gestão cultural da cidade de São José dos Campos, em São Paulo. E desde 98, ela integra a equipe de regentes do coral da Unesp, responsável pelos grupos de São José dos Campos e Guaratinguetá. Bem-vinda, Sandra. Muito obrigada pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Ai, que bom. Temos também o Lucas Bispo. O Lucas é estudante do último ano de regência lá no Instituto de Artes e já é regente dos 2 coros, né? Um no próprio Instituto de Artes e outro na reitoria da Unesp. Bem-vindo, Lucas. Obrigado, Paulo. Obrigado, Tainá. Obrigada pela sua participação. E Sandra, obrigado pelo convite. Certo. Bom, eu queria começar perguntando para vocês, que vocês falassem um pouquinho das vivências musicais de vocês, assim, né? Como vocês chegaram até aqui? Eu não tive uma formação formal, né, desde cedo na música. Eu tocava um pouco de teclado quando era criança, tirava as coisas de ouvido e tudo, mas nunca foi nada formal. O que me fez sair do ensino médio e entrar na física. Nada a ver com música. E aí... Ou tudo a ver com música. Ou tudo a ver, E só que uma vez que você é mordido pelo bichinho da música, não tem jeito, né? E aí depois, quase me formando, faltando 1 ano para me formar em física, eu decidi sair e mudar de área totalmente e ir para música. Aí eu falei assim, bom, eu não tenho o ensino formal, eu não consigo passar na prova prática de música da Unesp e tudo. Vou fazer a CETEC de artes, também em música, também em regência, e para pegar o conhecimento técnico, né? E entrei. No segundo semestre consegui uma vaga de jovem aprendiz no Guri Santa Marcelina, onde eu conheci uma pessoa maravilhosa chamada Juliana Frozoni, da gestora de lá, e ela me ensinou muita coisa para preparação do vestibular, né, de aptidão da Unesp. Assim, a gente ficava depois do expediente, ela dando aula para mim e tudo, e eu consegui passar na Unesp graças a isso, né. E estou na graduação em regência, me apaixonei por coral. E ano passado comecei, graças ao convite do professor Paulo, a reger como bolsista lá na reitoria. Outra coisa, assim, tem enriquecido minha graduação de um nível astronômico, né? E até isso me motivou a fazer o meu TCC junto com a minha colega Inayara Sobral, a remontar o coro do Instituto de Artes, né? O coral Unesp do Instituto de Artes, que deixou de acontecer desde 2017. O coro comunitário, né? Isso, o coro comunitário, que é aberto tanto para os alunos, qualquer aluno, né? Mas normalmente são mais alunos de visuais e cênicas, quanto para quem quiser participar. Legal. Isso. Fica já o convite, né? Para quem Exatamente. quiser. Outras pessoas, se não forem da Unesp, né, podem participar também. Exatamente. Todos os grupos são abertos, né? Sim. É uma característica, né, do programa Coral da Unesp. E você, Sandra? É um pouco mais longa que a do Lucas. Um pouquinho, mas vou tentar resumir, né? Então, a minha começa há 47 anos atrás. Aos 12 anos que eu comecei a estudar violão. Comecei a vida musical assim. Mas aí vou pular uma etapa, né? Para encurtar a conversa. Enfim, tenho um curso técnico de contabilidade no meio do caminho. E aí eu resolvi me profissionalizar em música, então eu entrei numa escola maravilhosa em São Caetano, que se chama Fundação das Artes, que é um marco, né, na minha vida. Aí lá eu
comecei a minha trajetória musical de verdade, fui professora lá há muitos anos também. E aí fiz graduação, né, como o Paulo colocou, fiz graduação na FAAM, e em 98 eu ingressei no programa coral da Unesp, e desde então estou lá. Né? E aí, no meio do caminho, tive essa experiência com a gestão cultural, né, em São José, que também foi muito importante. Foi muito importante na minha formação, na minha construção profissional. E fiz o mestrado, né, na Unesp também, então um pouco de academia e muita prática. Né? Estão ali unidos, né? Essa Sim, vivência ali, igual sim. o Lucas teve também. São duas coisas que estão muito ligadas. E conta pra gente, como que funciona esse programa de coral da Unesp? Então, o programa coral da Unesp, ele atende todos os segmentos internos e externos, a comunidade do entorno, nas unidades onde ele existe, né? Hoje ele está em 10 cidades, então qualquer pessoa pode integrar. Nós temos desde crianças, que são atendidas por meio de uma parceria em projetos sociais aqui em Bauru, a terceira idade. Então, quando você assistir uma apresentação do coral da Unesp reunido, você vai encontrar crianças de 5 anos e cantores de 80. Oh, que legal. Crianças de 80. Crianças de Jovens de 80. Jovens de 80. Todo mundo pode participar. Sim. Todas as idades. E é importante lembrar, né, que quem começou tudo isso foi o nosso professor, maestro, mentor, guru, Samuel Kerr, né? Sim. Nos deixou no passado, mas que teve uma trajetória importantíssima ligada à história do canto coral em São Paulo e no Brasil, Sim. né? Como formador, como regente. E o coral da Unesp é a cara dele, né? Isso, até hoje. isso. Que é exatamente essa possibilidade de atender a qualquer pessoa que queira cantar. E o Samuel tinha essa característica. Ele fazia qualquer pessoa cantar. Então, Ele deixava qualquer pessoa cantar. Exatamente. Né? Sim. E é tão impactante, tipo, o Samuel Kerr, né? O que ele fez é tão impactante que em qualquer lugar que eu ia, na ITEC, na Unesp, quando eu fiz um pequeno curso assim, de uma semana com a Naomi Munakata no Municipal, em todos os lugares tinha algum momento que o Samuel era citado. Assim, tipo, em todos esses lugares. Assim, Uma que referência. É uma grande referência mesmo. Assim. E fala pra gente, Paulo, sua experiência como maestro também. Ah, Você também então, tem uma vivência. É um pouco parecido, assim, né? Já tem uns aninhos, né? Mas a história de casa, de ouvir pai e mãe cantar. Aí, num certo momento, fui com uma amiga num show de um grupo vocal e uma pessoa do lado vira e fala: vocês não querem entrar num coral? Do nada. Aí entrei nesse grupo, que foi um grupo muito legal, me desenvolvi muito. Quando eu vi, eu já tinha prestado para biologia, para comércio exterior e não tinha feito. E quando eu vi, estava fazendo música, estava estudando música, né? Passei pelo conservatório, tudo, e aí é isso. Aí, desde um tempinho, né? É o biólogo que virou músico, né? Eu sou a economista que virou músico. Ou físico, né? Físico que virou músico. E o Paulo trouxe também toda essa experiência para a coordenadoria, né, de ação cultural. Sim. Porque nessa trajetória toda eu acabei atuando também em São Caetano do Sul, coincidentemente, né? Tem lá uma universidade municipal e lá eu comecei a atuar no núcleo de ação cultural da universidade. E aí comecei a perceber a importância da política pública para a cultura, na linha da gestão cultural, como a Sandra comentou, né? Que é tão importante. Então, essa experiência, quando eu vim para a Unesp, eu trouxe, e aí, claro, né, com a participação de todas as unidades universitárias, isso está sendo um processo muito interessante. Né? E aí, o ano passado, foi criada a Coordenadoria de Ação Cultural, justamente reconhecendo a pujança e a importância da ação cultural na universidade. Com certeza, e é uma forma também de fortalecer, né, com essas ações, com essas políticas, fortalecer esses movimentos de corais, né, porque eles também precisam desse esporte para se manter. Sim. Não, e a criação da coordenadoria posicionou o programa Coral da Unesp dentro da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
digamos assim, que agora a gente tem um lugar para chamar de nosso. Porque o Coral da Unesp, ele não é exatamente um projeto de extensão, apesar de muitas características, mas ele foge um pouco ao desenho do que é a política de extensão, porque não necessariamente ele é ligado ao ensino nas unidades onde ele se encontra. Então, falta um pezinho, né? E agora não, agora ele está absolutamente posicionado no guarda-chuva da Coordenadoria de Ação Cultural, né? Ele é ação cultural em essência, né? Então tá lá, tem o seu lugarzinho. Isso, e temos falado aqui da importância disso, né? Da ação cultural como exercício da cidadania e que impacta na vida das pessoas. Lucas, fala um pouquinho de como você vê essa atividade coral impactando na vida das pessoas. Eu acho que a gente pode falar de 3 pontos assim, principais. Integração e socialização. Porque quando você está num grupo, você tem aquele sentimento de pertencimento, né? Um sentimento de comunidade, um sentimento de criar uma coisa com um grupo junto desde o começo para atingir um objetivo. E isso é incrível. Assim, é até engraçado, né? Na reitoria, quando tem alguma apresentação, assim, todo mundo fala assim, eu sou do coral, né? Tipo, é bem legal esse sentimento, né? De fazer parte mesmo de alguma coisa. Tem um âmbito de ensino musical, né? Porque a gente não faz só música, né? Porque muitas vezes em coros que não são profissionais, em coros amadores, talvez seja o único momento que aquela pessoa que está ali vai ter um acesso ao ensino musical, né? Que é feito através do coro, né? Porque a gente, através dos ensaios, a gente consegue ensinar um pouco de teoria, um pouco de técnica vocal, né? E isso é muito importante porque é o momento que a pessoa tem ali para se desenvolver artisticamente, né? Musicalmente. E um outro ponto é em relação ao bem-estar e saúde mental, né? Porque não tem a menor dúvida que cantar em coro ajuda muito nisso, assim. Eu falo isso tanto por questões de vivência mesmo, né? Porque eu vejo a minha saúde mental melhorando com isso, tanto com questões científicas mesmo, né? A gente tem artigos publicados aí por pesquisadores tanto brasileiros quanto norte-americanos, europeus, que mostram que realmente faz diferença, assim, a nível de hormônio, né? Tem um artigo que mostra que mede o hormônio do estresse, que acho que é o cortisol, o nome, antes e depois de um período de coro, assim, e realmente o estresse ele diminui, né, com essa prática. Então, e olha que a gente pega no pé dos cantores, mesmo assim. Exatamente, exatamente. Fala. Não, eu acho que são esses 3 tópicos assim que... Muito importantes. Sim. E me fale um pouquinho da experiência que vocês tiveram durante esse período muito intenso, né, muito desafiador da pandemia, né? Como vocês se adaptaram, né, não nesse período. Coro é encontro pessoal, é encontro de pessoas, né? Sim. E nesse momento as pessoas tiveram que se reinventar, né? Lembrando esses 3 pontos que o Lucas falou, né? E eu chamo a atenção de 2, e eu queria ver o comentário de vocês. Esse encontro, o pertencimento ao grupo, como manter isso, esse vínculo pessoal, né? Durante a pandemia, e essa questão da saúde mental. Uhum. Eu acho que foi fundamental conseguirmos achar um funcionamento, né? Durante a pandemia, a gente criou os coros virtuais. Foi uma invenção do movimento coral como um todo. Mundial, né? Mundial. Que era então, começamos a usar as plataformas disponíveis de comunicação e elas não são preparadas para isso, porque a gente não consegue fazer som simultâneo por causa dos delays, por causa das internets de cada um, enfim. Então, era impossível cantar em conjunto. Isso não existia. Então, o jeito era microfones fechados e você canta e as pessoas reproduzem, ou talvez alguém abre o seu microfone e canta sozinho. Mas foi muito importante esse convívio, não é? Então, eu tenho uma cantora de Guaratinguetá que nós ficamos lá 3 ou 4 semanas patinando no começo da pandemia, até nos conectarmos, e ela, a primeira coisa que me disse foi assim, eu tinha certeza que você não ia nos abandonar,
porque era um momento de profunda solidão É muito forte isso. das pessoas, né? E ainda mais um dos grupos que eu dirijo tem um perfil muitos integrantes de terceira idade, então eles mais ainda, porque muitos ficaram efetivamente isolados, inclusive das suas famílias, que não os visitava com medo da transmissão, né? Então foi um momento muito desafiador, que ultrapassou, né, essa questão, né, do convívio, da sociabilização. A gente experimentou isso à distância e aí a gente conseguiu produzir alguma música também, né, que fez muito bem, que era os chamados coros virtuais, os mosaicos, né, que estão até hoje na internet, a gente tem até hoje nos YouTubes da vida, né, nas plataformas que a gente consegue arquivar esse material, e aí fomos produzindo, que era uma trabalheira, né? As pessoas mandavam um áudio, você editava os áudios, aí devolvia, mandava o vídeo, editava o vídeo e criava. Ou seja, lá. Regente deixou de ser não apenas, né? Porque já é um universo, mas assim, Sim. além disso, teve que ser técnico de áudio, Sim, técnico de produção audiovisual, Isso, técnico fomos de inventando, som, pedindo ajuda para os amigos que entendiam dos assuntos, quem sabia ajudava o outro, enfim. Muitos Então, tutoriais no YouTube. muitos tutoriais, né? E a gente sobreviveu 2 anos e meio, assim, né? Sim. Porque ficamos em 2020, 2021, retornamos em 2022, todo mundo cantando de máscara, ainda, né? Com distanciamento, tudo o contra canto coral, porque o coral você precisa de uma proximidade, além de tudo que a gente está falando da sociabilização, a própria questão musical. Você precisa estar próximo das pessoas para se ouvir, para ouvir a voz do outro. É a primeira coisa que eu penso, no contato, né? Exato. Que vocês tinham antes, isso é uma coisa também que ajuda. Mas, ao mesmo tempo, é uma forma também de acolhimento que vocês encontraram, né? De se Sim. acolher ali, de se apoiar, de estar Sim. junto. Sim. Né? E aí eu penso também, para ambos, qual é o impacto que vocês veem dos corais na sociedade? Né? Depois, ainda mais da questão da pandemia. Como que é isso para vocês? Eu acho que um grande ponto que os corais trazem para a sociedade seria a questão mesmo de uma apropriação, no bom sentido da palavra, né, dessa prática musical, né, dessa prática artística. Porque muitas vezes, durante o ensaio, a gente acaba abordando músicas que têm alguns textos de literatura, né? Ou que faz referência a alguma outra arte, e aí a gente acaba meio que abrindo as portas assim para muita gente de todo um universo cultural que não faz parte do dia a dia da pessoa. Ou às vezes não, sempre que tem alguma exposição interessante ou um concerto interessante e acessível, a gente tem ali, né, o poder de divulgar para os coros, né, para motivar as pessoas a frequentarem e fazerem parte também daquele espaço, né, que muitas vezes é um espaço meio seletivo. E eu acho que isso também talvez seja uma das coisas mais importantes para a sociedade, assim, mostrar que o canto coral, ele não é só aquele coro de igreja, né? Que muitas vezes a pessoa fala coro e pensa só no coro de igreja. Às vezes é a única né? visão que as pessoas têm, né? Exato. E o coro coral é muito mais que isso, né? Eu acho que, indo mais ou menos na mesma direção que o Lucas colocou, né? Essa história da apropriação, porque o coral, ele tanto é um espaço em que as pessoas vão... elas têm a fruição, né? Ou seja, né, tem aquilo que elas mesmas aprendem ali, e a música que elas, né, podem experimentar, e, ao mesmo tempo, é um lugar de expressão. Não é? Elas saem, para usar um pouquinho de Paulo Freire, né? É a chance de sair da coisificação e se transformar num ente cultural, né? Num ente que produz cultura, que produz... Lógico que cultura todos nós produzimos a todo instante, né? A todo momento, na nossa vivência, mas é ali de um fazer artístico. Então, eles se sentem agentes artísticos, né? Então, o cidadão, entre aspas, comum, tem a oportunidade de ir para o palco
e ali naquele coletivo experimentar, né, ter essa experiência artística, essa experiência de palco, né? Isso é muito legal. E será... né, ser reconhecido pelo como um ente que produz arte, que produz música. Isso é muito interessante. Eu acho que tem um outro aspecto muito bacana do canto coral, que eu sempre lembro os cantores disso, que é essa história da coletividade, mas que é um exercício, o exercício da hierarquia verdadeira, da hierarquia móvel, porque nós estamos cantando em conjunto aqui, e uma hora você é a mais importante, a sua voz é a mais importante, e a minha está na voz de suporte. E no momento seguinte a gente vai inverter isso. Você vai ser o suporte e eu vou ser a voz importante, e assim por diante. Então, é um exercício de cidadania muito profundo, né? De você trabalhar, em primeiro lugar, o coletivo está na frente, formado por aqueles indivíduos, mas o coletivo é maior do que os indivíduos ali, e todo mundo tem que trabalhar em prol daquele coletivo. E ora eu tenho que estar subordinado, e ora eu sou protagonista. Então é um exercício sensacional por meio da música. E uma coisa que, particularmente na reitoria, né, que é um coro de funcionários, né, também tem ao mesmo tempo que tem isso, tem uma quebra de hierarquia dentro deles, né? Porque, por exemplo, tem duas pessoas que cantam no coro, que uma é chefe da outra, mas ali no coro não tem isso, né? E isso é bem legal também, é uma visão bem legal. Não tem essa hierarquia dentro do coro. Não tem essa hierarquia. Cada um com o seu papel e todos fazendo essa... Na direção do que eu falei é até isso. Às vezes o subordinado vai ser mais importante do que o chefe, porque naquele momento... É isso que é para ser feito. O tema da música está com ele. E ele precisa ser ouvido. E são quantas pessoas, assim, em um coral? Varia, né? Varia bastante. Varia de... A reitoria começou com um número grande no primeiro ensaio, e aí depois regularizou entre 5 pessoas, mais ou menos 6. Aí hoje a reitoria está em 15, o IA está em 15, né? Mas a gente tem grupos muito grandes também. Então pode começar com grupos pequenos e depois ir aumentando gradualmente. O que é normal, né? Normal. Eu, por exemplo, os meus grupos, eu tenho um que tem 20 e outro que tem 35. Mas a gente tem... grupos na Unesp, no coral da Unesp, que tem 80. Isso. Sem contar que a gente tem no encontro um coro de 350 pessoas cantando, né? Então, absurdo. Fale um pouco pra gente da experiência de vocês, né? A Sandra tem acompanhado os encontros há mais tempo, o Lucas já participou do encontro do ano passado, né, em Guarulhos. Como é isso, dessa história de 350 cantores juntos? Como é que isso funciona no encontro coral da Unesp? Funciona... É uma verdadeira loucura, cometida anualmente, né? Esse ano a gente vai realizar o 29º encontro. O coral da Unesp tem, como você mesma disse no começo, tem muito mais anos do que isso, mas houve anos em que não foi possível reunir, né? Mas esse ano a previsão é isso, de 350 cantores. E aí a gente prepara esses grupos de maneira separada e nos reunimos por um dia, organizamos... um grande ensaio, um grande evento, um grande extenuante ensaio e apresentamos lá. E é muito legal, é muito bacana, assim, uma experiência maravilhosa. Sandra, eu quero saber, ao longo da sua trajetória, né, liderando os corais de São José dos Campos e Guaratinguetá, tem alguma história que te marcou? Bom, tem um pouco de tudo. Tem muitas histórias. Imagina, eu estou há 26 anos com os corais. Tem muita história, né? Mas tem uma que foi bastante emocionante, que foi uma apresentação do coral da Unesp de Guaratinguetá, que nós fizemos simultaneamente com um coral de deficientes auditivos. Então, enquanto a gente cantava, era um grupo de crianças que fazia a linguagem de sinais simultâneo ao que a gente estava cantando. E o mais legal era ver o brilho nos olhos deles, né? A emoção deles em fazer, né, essa apresentação. Essa é uma que eu me lembro. E tem uma engraçada que é no encontro de Rio Preto, no encontro coral da Unesp de Rio Preto. Na hora de entrar no ônibus, aquela correria, e o ônibus...
o motorista não tinha freado o ônibus direito. E aí o ônibus deu uma descidinha, mas ele estava dentro do ônibus. Uhum. Só que aí o regente tem mania de super-herói, né? Tá? A gente tem que resolver tudo. É verdade. E aí eu fui para a porta do ônibus e coloquei a mão na porta do ônibus, como se eu pudesse segurar aquele ônibus, né? E isso, assim, causou... O coral sentou no chão para dar risada. E até hoje eles brincam comigo, né? Assim, escuta, você vai segurar o ônibus dessa vez para nós ou não? E foi aí que o regente quase virou motorista. Queria salvar todos. Exato. Eu achei que eu ia conseguir segurar o ônibus sozinha, né? Então tem essas peculiaridades do mundo da regência, né? Que você acha que você tem que resolver tudo o tempo inteiro, né? Sim. E você, Lucas, tem alguma história pra gente? Isso quando as coisas também fogem, né, do esperado. Teve uma apresentação da reitoria no Natal do ano passado. A gente foi fazer um repertório não tradicional de Natal, né? E aí a gente colocou uma música do Estranho Mundo de Jack, né? O que é isso, o nome da música? E aí eu falava, todo o ensaio eu falava pra eles, gente, essa daqui eu vou fazer junto com acompanhamento no teclado, porque essa daqui realmente precisa, que senão não vai sair. Todo ensaio eu falava isso. Chegou no dia da apresentação, a gente deixou essa por último, né? E aí eu liguei o teclado e tal, dei a afinação. Comecei a tocar a introdução, 10 segundos depois o teclado pifa. Tipo assim, vamos lá sem teclado, então. E ficou assim, E ficou sem assim, teclado. e foi, e saiu. E saiu. Olha só, e deu um jeito, tá? Mas eu tenho uma também, então. Eu Conta pra lembrei de gente, uma. Paulo. Eu cantava num grupo e na época a gente fazia alguns cachês, né? Que a gente somos contratados para cantar em alguns lugares e tal. E nos contrataram, era um clube numa cidadezinha do lado de São Paulo. E assim, era uma coisa chique. Então fomos lá de terno, de gravata, né? As moças de vestido longo, preto, todo mundo de preto, tudo. Era no clube da cidade. E era junho, era um frio e demora para chegar e achamos o lugar. E quando chegamos no lugar, era uma quadra coberta. Nós achamos meio estranho, né? Todo mundo para fazer um concerto coral de músicas eruditas e tal. Quando a gente entra, era uma quermesse. E nós tínhamos sido contratados para cantar na quermesse. Sim, vocês estavam chiquérrimos. E nós estávamos chiquérrimos. Sorte que o pianista que estava conosco era um excelente músico. Ele começou a tocar as músicas de quermesse e a gente começou a cantar. E todo mundo adorou. Imagina uma quadrilha coral, que legal. Adorei. Então, aí, ó, a ideia, reinventando. Essa história de onde você se apresenta tem milhares, né? Eu uma vez fui parar também numa quermesse com... A sorte é que o repertório tinha música nordestina no repertório, tinha Luiz Gonzaga, para minha sorte, porque eu também não sabia o que era num bairro chamado Bairro de Pilões, em Guaratinguetá, e é assim, roça. Então a gente chegou lá, estava assim, música sertaneja em último volume e ia entrar o coral para cantar depois, né? Então esses perrengues do canto coral são muitos. Essa parte ninguém conta, né? E, gente, eu tava pensando aqui, né? Com as histórias de vocês. Precisa de muitas habilidades, assim, para participar de um coral? Qualquer pessoa pode participar? Como funciona? Eu acho que qualquer pessoa pode cantar, assim. A menos que a pessoa tenha um laudo médico, que ela tenha algum problema nas cordas vocais fisiológico mesmo, qualquer um pode cantar. Qualquer pessoa. É a prática mais democrática. Se não é a mais, né? Porque sempre a mais é sempre difícil, mas é uma das práticas mais democráticas, porque qualquer pessoa pode cantar. Porque você não está sozinho, você está em conjunto. Não é? Então, às vezes, as pessoas ficam dizendo que não tem uma boa voz ou que não tem ritmo. E aí, não é isso. Tem que ir lá no coral, porque o canto coral dá todas essas ferramentas para você melhorar o seu ritmo, para você melhorar a sua afinação. E é interessante, né? Porque, ao mesmo tempo, é uma situação de comprometimento, né? Assim, você quer se desenvolver? Pronto. Né? Não é uma questão de ser solista ou não, mas assim, tudo bem, eu tenho algumas coisas que eu preciso melhorar. Então eu vou num lugar onde eu vou treinar e vou melhorar. Né? E a gente ganha o dia também quando a gente faz o ensaio e aí de repente uma pessoa que a gente vê que tinha muita dificuldade sempre vira e fala assim:
eu senti alguma coisa aqui no meu músculo. Tipo, eu senti alguma coisa boa. Eu acho que eu fiz certo dessa vez, né? Minha sonoridade não foi melhor agora? Então, tipo, quando a gente tem uma observação dessas, nossa, a gente ganha um dia. Então, a sonoridade é algo que fala com o corpo também. Com certeza. Sim. O corpo é É um corpo exercício todo. físico, né? Porque você tem que pensar na respiração, você tem que respirar de acordo com aquela frase musical que você vai cantar, né? Então, tem todo um processo que acontece que é fisiológico, que você vai pôr em prática, então, né, que vai se transformar em música. Então, é um exercício completo. Exatamente. Melhora a condição vocal, né? Melhora a voz das pessoas, melhora a possibilidade de comunicação, porque a voz é a nossa principal ferramenta de comunicação, né? Então a pessoa fica mais à vontade, desenvolve a comunicação interpessoal, aproxima as pessoas, enfim. Capacidade respiratória. Capacidade respiratória. Tem muitos benefícios, né? Muitos. Quem diria? Muitos. Não dá pra imaginar. Quando a gente pensa em coral, a gente às vezes não imagina que tem Não tantos imagina, benefícios. porque vai muito além, né, eu falei de tudo isso né, da questão da expressividade e tal, tem isso que é fundamental, importante, mas tem toda essa relação social, né, e física, fisiológica. Então, eu tenho cantores que dizem isso, eu tenho bronquite, melhorei da bronquite, porque aprendi a respirar, né, porque você tem que criar um ciclo de respiração para cantar. Então, você vai cantar uma frase, você tem que respirar aqui e terminar ali. Que é uma coisa que você até faz de maneira natural ao falar, só que ali você tem que fazer no conjunto algo pensado, algo, né, que tem uma estrutura que tem que ser seguida ali. São muitas Reorganizando, funções. reorganizando o corpo. São muitas funções trabalhadas ao mesmo tempo, né? E uma coisa... E nesse ano... Não, eu ia perguntar aqui, nesse ano, inclusive tem um encontro de corais. E se vocês puderem falar um pouquinho pra gente o que vocês esperam dessa edição de 2024? Acho que posso resumir uma palavra só. Alegria. Eu acho que essa é a palavra que mais esperada, assim, porque é o momento que a gente vê todos os grupos finalizando um trabalho, né? Porque como a Sandra tinha falado, a gente constrói as músicas individualmente ao longo do ano e aí a gente chega e junta tudo com ensaio, né? E é muito bonito você ver as pessoas empolgadas para construir alguma coisa, juntas com as outras, juntas com pessoas que elas nunca nem viram, assim. Então eu acho que é muito gostoso e é um momento realmente muito alegre. Esse ano a gente tem um momento muito especial do encontro. Todo ano mas nós temos uma temática importante esse ano. A gente vai tratar do meio ambiente com enfoque principal na água. Então, o repertório que a gente selecionou traz esse elemento, né, da questão da água, da importância disso, né, tudo que a gente tem vivido, né, de mudança climática. Então, e ao mesmo tempo é um repertório de afeto, né, porque tem muita coisa boa que foi construída sobre esse tema em música. E aí, então é essa mistura, né, que estamos trazendo numa parceria bacana, que vai nos proporcionar aí a realização do encontro, um número significativo de cantores, porque a gente falou da pandemia, né, e o processo da pandemia afastou as pessoas. E a gente ainda está na reconstrução disso, na verdade. As pessoas, nós não somos mais as mesmas pessoas depois da pandemia. Então, você trazer as pessoas de volta para esse encontro, para esse desejo de estar junto, para sair da casa dela, tem todo esse processo, né, acontecendo. E então, do ano passado para cá, por exemplo, a gente tem uma evolução em participantes. Né? Temos uma previsão aí de 350 cantores para esse ano, que é bem mais numeroso que o ano passado, foi, né, menos numeroso. Então, é um crescendo do coral da Unesp novamente no pós-pandêmico, que a gente ainda está vivendo. Né? E eu fico pensando também em como essas experiências também afetam os coralistas, né? Como impactam os coralistas. Tem uma história engraçadinha e fofa
do encontro passado de Guarulhos, que depois da apresentação a gente ficou no hotel, porque não dava para voltar no mesmo dia, né? E aí tava andando pelo corredor e também tinha algumas crianças de Bauru, né? Que Bauru tem um coro infantil. E aí eu ouvi uma menininha falando pra outra: nossa, a gente tá até dormindo em hotel, a gente tá me sentindo até famosa. Tipo, muito fofinho, assim. E essas experiências ficam marcadas, Sim, né? Elas vão sim. lembrar isso pra sempre, assim. Né? E aí eu acho que a importância disso, em né, tantas coisas importantes, né? Mas a possibilidade da universidade proporcionar isso. Sim. A universidade se vê como uma instituição cultural, né? Desde a criação da coordenadoria, enfim, antes disso até, né? Os corais já existem há quase 50 anos, né? Mas a universidade tomar para si esse papel, né? De ter essa atuação no campo da ação cultural. Toda a alegria, toda a energia, né? Do envolvimento, né? Vai ser no SESC, Sim. né? Novamente, né? A Aqui parceria em Bauru. com o SESC, aqui em Bauru. Né? E uma coisa que eu queria chamar a atenção também é essa reverberação que vai para além de cantar um repertório. Mas assim, que repertório é esse? Sim. Fala sobre água. Vamos pensar o que é que está acontecendo? Sim. Que esse repertório suscite essa reflexão, né? E aí entra a questão política que a música também traz, né? Sim. Que é muito importante também. Sim. E né, você está falando da reverberação, lembrar que a universidade está oferecendo para o seu ambiente interno e externo. Né? Porque é esse diálogo o tempo inteiro do programa coral, que tem gente de dentro da universidade, tem gente de fora, quem vai assistir é de fora, tem a parceria com o SESC, que é um ente importante, né? Que tem uma atuação cultural importante nas cidades onde existe. Então, assim, é essa mistura o tempo inteiro, né? E com um tema muito importante esse ano. E ao mesmo tempo, trazido de uma forma que leva à reflexão e, ao mesmo tempo, tem o seu lado de diversão, né? De lazer. A expressão artística, né? E como que vocês trabalham esse repertório, ainda mais com esse tema tão importante? Tentando levar para os cantores a importância do tema, né? E no próprio preparo das músicas, porque, vou dar um exemplo, a gente está cantando Sobradinho do Sai Guarabira. Sobradinho se remete a uma barragem que existe na Bahia, né? E que, quando foi criada... Alagou várias localidades. As localidades elas existem, mas foram trocadas de lugar. Então, isso impactou uma comunidade inteira da região naquele momento. Então, é você levar para as pessoas que estão aqui, que muitas delas nem lembram o que é Sobradinho, ou nem sabem o que foi, né? E você lembrar disso, né? Por exemplo, qual é o impacto que tem da construção de uma barragem? Tem a necessidade versus o impacto. Então, esses temas vão aparecendo ao longo do processo de construção do repertório, né? É mais do que cantar, né? E também vem aquela empatia também, né? Porque nessa música também, ela é uma música que melodicamente ela é alegre, né? E aí quando a gente começa a cantar e ler o texto e no final falar adeus, adeus, Sobradinho, né? Aí teve uma cantora na reitoria que, depois que a gente cantou, ela falou assim: nossa, só agora eu percebi o quão triste é essa música, né? Tipo, o quão triste que foi o que aconteceu, né? Porque a construção foi feita de maneira alegre, vamos dizer assim, né? No entanto, é isso. Ele fica falando adeus para todas as localidades que foram inundadas. Né? Exato. Nossa, e foi, assim, uma tragédia, né? E relembrar esses casos, assim, através da música. Você vê a potência que tem o coral, que tem a música, sabe? A força que podem trazer e temas tão relevantes, né? Porque é uma coisa que eu não ia pensar que poderia ser escolhido, assim, para trazer toda essa importância. E aí vocês, além dessa de Sobradinho, tem mais alguma música que vocês podem dar um spoiler pra gente? Tem um spoiler a reitoria e o Iá vai cantar uma música chamada Chegança, do Antônio Nóbrega. E é uma música que trata de um jeito sutil, mas não tão sutil, da chegada dos portugueses aqui, né? E acabar com os índios, assim. E aí é como se fosse um índio narrando e no final ele fala... Mas de repente veio uma esquadra portuguesa veio na praia atracar, da Grande Nau, um branco de barba escura,
me apontou com a armadura e eu pensei, vão me acabar. E aí no final da música ele fala, o Brasil vai começar. Né? Tipo, então é uma música assim que é sutil, mas ela não é nada sutil, né? Sim. Bom, na mesma temática, os corais de Guará e São José vão cantar uma música do Caetano Veloso, porque o encontro coral funciona assim. Nós cantamos várias músicas em conjunto, 350 cantores, e em determinados momentos os grupos se apresentam individualmente, então grupos menores, né? Geralmente eu, por exemplo, dirijo 2 corais junto os 2 corais, né? Trabalho em 2 cidades. E a gente, com Guará e São José, nós vamos cantar O Índio, do Caetano Veloso, né? Que é uma música de 76, mas que não é tão atual, que é inacreditável, parece que o tempo não passou, né? Que é um visionário, né? A história do visionário. E tem outras músicas importantes aí do repertório que trata da água também, ou da temática da natureza, né? Socioambiental. Sim. Olha só que interessante, Paulo. Tantas questões através da música, né? Contando histórias. Sim. Pessoas fazendo música juntos. Né? A potência que isso tem. E muitas vezes nós ouvimos um coral cantando a várias vozes, todas as vozes divididas, é muito bonito. Mas quando 350 pessoas cantam uma única melodia, isso tem uma força que nós chamamos de uníssono, né? 350 pessoas cantando uma única melodia é uma força que arrepia de lembrar. Sim. Né? Citando novamente Samuel Kerr tinha uma frase que ficou lapidar, que é: o uníssono é a força do coro. Porque exatamente, a hora que você coloca 350 pessoas cantando juntas, uma única melodia, é inacreditável a potência. Nossa, realmente é assim, surreal. Eu já quero ir. Já não Mágico. Tem que ir. É mágico. É mágico. E agora eu quero saber também, dentro desse repertório, quais são outros planejamentos que vocês precisam ter antes desses encontros? Como que funciona essa preparação? Bom, esse ano a gente fez, como cada regente normalmente rege efetivamente uma música dessas, quando é o tutti que a gente fala, né, que é quando todo mundo está cantando junto, cada regente vai se preparar para uma música e vai estar à frente do grupo uma música. E aí o que a gente pensou foi em fazer encontros online, mensal, para todo mundo conhecer o trabalho do regente que vai estar fazendo aquela música, né? A gente abre uma sala do Google Meet para transmitir o nosso ensaio, para mostrar para o regente falar o que ele pensa, como que ele quer determinada parte da música, porque assim, a música é uma só, mas as possibilidades dela ser feita são infinitas, assim, né? O regente, e não só o regente, o grupo, né, vai fazer aquilo tomar forma, né? Uma coisa que Samuel Kerr falava, né, a gente escutar o grupo. Às vezes a gente está cantando alguma coisa, a gente pensou de um jeito, mas o grupo faz uma coisa, um fraseado um pouco diferente, ou uma dinâmica um pouco diferente, e aí a gente fala, nossa, isso ficou legal. Vamos fazer desse jeito, esquece que eu falei, né? Sim. Isso é muito legal. Acho que a Sandra pode falar um pouquinho pra gente também como funciona essa organização, porque assim, tem mais de 300 pessoas cantando só uma música, é muita coisa, né? Tem todo um processo, envolve não só o corpo de regentes, né, mas toda a estrutura COAC que trabalha efetivamente muito, né, para acontecer, porque tem hotel, alimentação, transporte das cidades, né, como é que você organiza tudo isso, né? Que horas almoça, que horas janta, o lanche, né? Então tem toda essa parte da produção, né? logística e produção que é potente. E aí a gente tem um ensaio, né? Depois de todos esse trabalho, esse ano a gente inaugurou essa experiência, né? Das lives, dos ensaios das músicas individuais, né? Cada regente vai reger e tal, para que as pessoas não tenham só aquele contato único ali no dia, mas aí a gente tem um ensaio
né, que já tem lá um desenho desse ensaio pré-estabelecido, aí a gente organiza isso, movimentação, porque tem uma movimentação, quem vem para frente, em determinado momento, por onde sai. É estrategista, né? É um processo. Tem um desenho todo que é feito para isso, e a gente produz isso num período, e aí depois põe no palco, conta até 3 mas dá certo. E a definição da frase, né? No final tudo dá certo. No final tudo Porque dá no meio certo. você fala assim, meu Deus, isso não vai funcionar, e no final sai perfeito. Uma amiga nossa, Gisele Cruz, diz que a apresentação coral, ainda mais num evento como esse, é como você está dirigindo sem cinto de segurança. Porque assim, começou, tem que acontecer e de alguma forma tem que chegar ao final e assim, chega ao final. Né? E música ao vivo você corre todos os riscos. Né? Porque o ano passado, por exemplo, travou o pedal da pianista, da pessoa que estava tocando teclado. O pedal travou, isso significa assim, que ela não conseguia mais separar os sons que ela estava tocando, eles iam se misturando. E ela não tinha o que fazer, ela ficou batendo no pedal e foi tocando. E aí o regente que tinha ensaiado antes outra coisa com ela, olhou com aquela cara estranha assim, o que está acontecendo? E a música foi acontecendo até destravar o pedal, aí ela, né, enfim. Afora a energia que caiu no Sesc todo, na unidade do Sesc, era 12:30, estavam prontos para ir, vamos fazer um ensaio, acabou a energia. Sem previsão de retorno. Então aí você tem que respirar fundo e falar, bom, então como é que vai ser? Se voltar às 2, como é que a gente vai agir? Se voltar às 4, como é que a gente vai agir? Se voltar, se não voltar... E 300 pessoas esperando, né? E é isso, né? É a vida. Isso é uma coisa... Acontece, imprevistos. Isso é uma coisa importante, né? Porque apesar do desespero interno, a gente jamais pode demonstrar esse desespero pro grupo, né? Que senão, imagina 350 pessoas desesperadas junto, né? Nossa! E Paulo, conta pra gente, como que é também as ações com a COAC e também com a PROEC nesses corais? Tá. Bom, então nós temos os regentes, que são servidores técnico-administrativos, né? Servidores técnicos de nível superior. A Sandra é uma delas, né? São 5 regentes. Nós temos agora um concurso acontecendo para preencher uma vaga, né? Nós temos também, lá no início do coral, em 1978, década de 80, eram estudantes do Instituto de Artes que, sob a supervisão do maestro Samuel Kerr, iam para cidades, eu mesmo fui um deles, iam para cidades para fazer os ensaios. Né? Com a transformação do contexto, das condições, enfim, a partir de 98, então, a opção foi organizar essa contratação de regentes profissionais que vão para cidades e fazem essa atuação. Nós começamos a resgatar um pouquinho dessa história justamente com o Lucas, né? Trazendo para a reitoria um bolsista, um estudante avançado de regência do Instituto, para poder atuar, tendo também a supervisão. E o que é muito legal, porque o Lucas participa das reuniões semanais que a equipe de regentes faz, via Google Meet, para preparação, para organização, para reflexão, discussão. Então o Lucas não é só o estudante que tem a possibilidade de estar regendo os 2 grupos, né? Ele participa de todo o processo de concepção, de preparação, de escolha de repertório. Isso é uma aula de regência que em lugar nenhum tem. Sim. Né? Ele participa de todo esse processo. E a Coordenadoria de Ação Cultural, então, dá o apoio necessário para que isso aconteça. Por meio da bolsa, por meio da produção dos recursos para esses encontros, para os encontros prévios dos regentes. Eventualmente tem grupos, né? Mesmo os grupos de Bauru, agora em julho, fizeram uma visita muito interessante a Paraty e Cunha, fizeram uma viagem, se apresentaram. Enfim, então essa é a função da coordenadoria. Né? Porque os corais ainda têm esse perfil, né? Eles também são um cartão de visitas da Unesp. Né? Você leva a Unesp de outra maneira para as cidades, né? Então, você leva e diz, olha, eu sou das unidades tal e tal, que tem os cursos tal e tal, né? E aí, olha, é a universidade aberta, né, para todo mundo, está aqui, essas pessoas são do curso tal, ou são da UNAT, ou são da comunidade, porque cada coro tem o seu perfil, muito de acordo com a cidade, que curso tem na cidade, né? E o papel da COAC, desde a sua criação,
tem sido fundamental, né? Eu já falei do que passamos a ter um lugar para chamar de nosso, para fazer o contraponto com uma música, né, que diz isso. Para chamar de seu, né, um lugar para chamar de seu, o coral tem. E com essa atuação efetiva de acompanhamento das atividades, de proporcionar as atividades, né, possibilitar a realização das atividades nas cidades. Então, é uma parceria incrível entre a PROEC, por meio do COAC, e das unidades. Tem os dois lados, né? Sim, precisam dessa ajuda, né? Desse apoio, realmente, para essas instituições que são tão importantes, como você disse, é um cartão postal da Unesp, né? Então, a gente precisa manter esses cartões, né? E antes de encerrarmos, que a gente já está chegando no final, eu queria saber se vocês gostariam de deixar algum recado ou mais algum comentário sobre esse tema. Bom, o meu recado é: vá cantar num coral, seja ele qual for. Procure um coral na sua cidade e vá ter essa experiência, que ela é muito diversa, traz muitas habilidades, né, no melhor, e muito prazer, acima de tudo, né, com tudo isso que a gente já descreveu aqui. Então, esse é o meu recado: vá cantar em coro. E o meu recado é o complemento dela, assim. Mesmo que você acha que sua voz não é boa ou que você não vai dar conta, vai dar uma olhada como é, veste um ensaio, fica quietinho no ensaio, no outro tenta cantar alguma coisinha, você vai pegando confiança, você vai se soltando aos poucos, e quando você vê, tipo, você já está transformado, apaixonado e não quer mais sair de lá, né? Então, cantem. Ouvindo vocês, dá vontade de cantar também. Quem canta seus males espanta aí. É isso. E você, Paulo? Olha, basicamente é lembrar da força que a gente tem quando estamos juntos. Que um mais um é mais que 2. Né? E 10 mais 10 são mais que 20. Então, basicamente é isso. A força que a gente tem quando a gente se faz, atua e faz música juntos. Gente, eu adorei esse bate-papo com vocês, assim, foi uma aula sobre coral, ainda mais pra mim, que, assim, nunca tive experiência com música nem nada. Então, eu adorei saber quanto a Unesp tem essa formação cultural forte, né, nas universidades. E, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do programa. Eu gostaria de agradecer ao Paulo por me acompanhar mais uma vez nessa estação e também aos nossos convidados. Muito obrigada por toparem ter esse papo com a gente. Siga as redes sociais da PROEC para ficar por dentro de tudo sobre a Estação X e até a nossa próxima parada. Até mais!